Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos ler os 2 primeiros versículos e depois vamos partir para a parábola do filho pródigo. Esses 2 primeiros versículos, Lucas vai retratar o contexto dessa parábola. Lucas, capítulo 15, versículos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Esse é o contexto dessas parábolas, das 3 parábolas, né? A parábola da ovelha perdida, do filho, da dracma perdida e do filho pródigo. Agora vamos ler a partir do versículo 11. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos seus cidadãos, daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Então, caído em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu-se a música e as danças. Chamou um de seus criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhes respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijéssemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Meus irmãos, o Senhor, nesse capítulo 15 de Lucas, Lucas vai contar 3 parábolas, que apesar dos muitos propósitos retirados das parábolas, ela tinha um propósito que era comum entre as 3. Nessa parábola, Jesus mostra a alegria do encontro. Na parábola da ovelha perdida, o pai convida a todos para alegrar-se porque havia encontrado uma ovelha perdida. Na parábola da moeda perdida ou da dracma perdida, a mulher convida suas amigas para se alegrar porque havia encontrado uma moeda. E agora na parábola do filho pródigo, um filho, volta para a casa do seu pai, e aí seu pai convida todos para se alegrar com ele. Nós sabemos, meus irmãos, que quando uma alma se arrepende, diz a palavra de Deus que a fecha no céu. Quando uma alma se arrepende, a fecha no céu. Pela importância que há nessa reconciliação dessa uma alma,
Diz a palavra de Deus que há uma grande festa no céu. E aqui nós vamos ver que, apesar dessas 3 parábolas falar sobre um propósito muito comum a eles, que é o propósito da alegria, o propósito da festa, porque é dada uma festa em cada uma dessas parábolas, há uma voz na parábola do filho pródigo que destoa de toda essa alegria, que é a voz do filho, do irmão do filho pródigo. Ele não está feliz com a volta do irmão. Ele não está feliz com as ordens do pai. Nós pregamos aqui nessa igreja que o Senhor é soberano, Ele é o Senhor e Ele faz de acordo com os seus propósitos, e Ele faz tudo conforme os seus propósitos. Mas aquele homem, o irmão do filho pródigo, ele não estava feliz com o propósito do pai, porque aquele pai representa Deus. E ali diz a palavra de Deus que ele de longe avistou o seu filho e o atraiu a si, e o beijou, e pôs uma sandália nos pés, e pôs um anel nos dedos, trocou suas roupas, e deu uma grande festa. Aquele homem, ele não se alegrou, e parece muito com muitos crentes, meus irmãos, que não se alegram com a vontade de Deus. Diz o Salmo 37, versículo 4, muito conhecido por nós, como diz assim: alegre no Senhor e Ele saciará o desejo do teu coração. Ele está dizendo assim: olha, se alegre com o que o Senhor tem, e Ele vai saciar o desejo do seu coração. Se alegre com o senhorio dele, com a soberania dele, com o dizer assim, eu quero assim, e você vai ver que ele vai começar a saciar o desejo do seu coração. Mas isso vem de coração. Eu tenho que começar a entender que o Senhor, Ele é o Senhor. Ele está sentado no trono. E eu sou o servo. E o servo não dá ordem ao seu Senhor. Ou diz ao seu Senhor: Senhor, eu queria assim. Senhor, eu não queria que o Senhor recebesse aquele meu irmão. Aquele irmão é um desgraçado. Olha, ele levou tudo o que a gente tinha, levou metade dos bens, foi lá, gastou com meretriz e fez isso. E agora volta com o rabinho entre as pernas. E o Senhor recebe com uma festa. Mas diz a palavra de Deus, meus irmãos, com o que a gente lê, que parece aquele homem, o irmão do filho pródigo, parece que ele não se sente bem com a situação. E é exatamente isso o tema da nossa palavra dessa noite. Ele está dentro de casa, mas ele não se sente da casa. É o risco de estar dentro da casa do pai, somente por conveniência, mas não por alegria. Mas não por coração voltado para Deus, para as coisas de Deus. Era aquele homem. Ele estava na casa do pai, servia o pai, mas ele não tinha alegria com o pai. A gente vai ver no decorrer da palavra que aquele homem, ele chega a acusar o pai de ser bondoso. Ele vai acusar o pai de ser gracioso com o irmão, porque o irmão voltou. E aí, meus irmãos, nesse texto do filho pródigo, nós sabemos que a igreja, ela é a casa do pai, e a igreja, ela é representada a igreja é representada pela casa do pai. E aí eu queria falar rapidamente para os irmãos algumas coisas, que o filho mais velho parece que ele tá dentro da casa do pai, ele está na igreja, mas ele não entende o privilégio de uma escola dominical. Nós tivemos aqui recentemente falando sobre os mandamentos do Senhor, sobre a lei de Deus, e falando sobre os primeiros mandamentos, que é amar ao Senhor sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mas parece que ele não entendeu isso. Ele estava na casa do pai, servindo ao pai, mas ele, por conveniência dele, ele desobedece os principais mandamentos. Ele não amava o seu irmão. Tampouco ele queria saber da obediência ao pai, que é representado por Deus. Perdão, o contrário, que é a Deus, que é representado pelo pai. Aí ele está na casa do pai, mas ele começa sabe aquele crente que está na igreja somente para fazer número? Ele não conhece a lei do Senhor, ele não conhece os mandamentos de Deus, ele não conhece nada de Deus, ele está por conveniência. E aquele homem estava na casa do pai, mas ele já desobedecia os 2 primeiros mandamentos. Ele não honrou ao pai e não amava o irmão. Diz a palavra de Deus: se eu não amar o meu irmão, tampouco o Senhor irá me amar. Se eu não perdoar meu irmão, tampouco o Senhor vai me perdoar. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, aquele homem... Sabe o texto que diz que um pai chegou para os 2 filhos e falou assim: filho, eu quero que você faça tal coisa. Ele disse: deixa comigo. E não fez. Chegou para o outro e fez: filho, eu quero que você faça tal coisa. E ele fez: pai, não vou fazer não. Mas arrependido foi e fez. Talvez seja esse filho aqui.
Estava na casa do pai para toda a obra, mas não tinha o coração na casa do pai, não tinha o coração na igreja, não tinha o coração nas coisas que era reservada para ele. Então ele não amava o pai, muito menos o filho, o irmão. Será que às vezes isso não acontece conosco, hein? Será que a gente não diz amar o pai, mas a gente não ama o nosso irmão? Ora, se eu não amo meu irmão que eu estou vendo, como é que eu vou amar o Senhor que eu não vejo? E esse amar, meus irmãos, ele vai além do pegar na mão e ser simpático, e bater no ombro, e, sabe, e deixar a paz do Senhor. Vai além disso. Talvez se eu perguntar aqui para vocês, quem aqui é feliz com o Senhor, ou com a situação que você vive diante de Deus, ou na sua conversão, como mudou sua vida, talvez todos levantem a mão e todos falem assim, eu sou. E por que nós não queremos isso para aquele que está lá fora? Por que nós não nos empenhamos em chamar e convidar as pessoas que estão lá fora, sabe, que são do nosso convívio, para que ouça aquilo que me transformou, aquilo que mudou a minha vida, aquilo que, sabe, aquele Deus que foi gracioso comigo, porque eu não merecia estar aqui. Eu não merecia estar aqui, de jeito nenhum, eu merecia o inferno. E agora eu posso bater no peito e dizer assim, eu ando, o Senhor tem me feito bem, como lá o Salmo 13, mas o Senhor tem me feito muito bem, tem me feito. E por que eu não quero isso, meu irmão? Por que eu não convido? Por que eu não chamo? Por que eu não pego na mão? Por que eu não vou buscar? Por que isso? Aquele irmão do filho pródigo, ele não estava amando o seu irmão. O irmão estava se reconciliando com Deus, voltou para casa do pai e ele estava irado com o seu irmão. Será que de certa forma a gente também não está irado com as pessoas lá fora? Porque nós não convidamos, nós não nos alegramos com isso. Será que a gente não está querendo Cristo, o nosso Cristo, querendo colocar ele numa redoma e dizer assim, ele é só meu, e o boi não lambe? É só meu, ele é só meu, ele não dou ele para ninguém. Era isso que ele estava fazendo. Outra coisa, meus irmãos, é que o filho mais velho estava na igreja, estava dentro da casa do pai, mas ele estava confiado na sua própria justiça. Leia comigo o versículo 29, diz assim, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Parece que ele está assim, voltado somente para a questão da sua própria justiça. Ele está dizendo assim, pai, eu faço tudo o que o Senhor manda. Eu estou aqui há mais tempo. Olha, quem vem aqui à igreja sou eu, domingo após domingo. E o Senhor faz isso com o meu irmão que não quer nada, que não queria nada. Talvez ele estivesse pensando na questão da obra como salvação, como objeto de salvação. Quando muitos crentes pensam nisso, que somente vir à igreja, de fazer as coisas para Deus, que está fazendo isso, está fazendo aquilo outro, é alvo de salvação, é alvo de bons olhos para Deus. Não é não. A palavra de Deus diz que é graça, é a graça de Deus. O meu trabalho na obra é consequência dessa graça. É só isso. Olha, não passa disso. E ele chegou para o pai e falou, pai, há tantos anos eu te sirvo, e eu, muito pelo contrário do meu irmão, eu nunca transgredi uma lei sequer do Senhor, uma ordem tua. Meus irmãos, se nós fôssemos avaliados pela nossa religiosidade, a gente estava 10. Mas já pensou se nós fôssemos avaliados pelo prumo de Deus? Será que ele iria nos aprovar? Ele iria olhar com nossa religiosidade com bons olhos? Ele iria olhar para o nosso coração, ele iria ver zelo no seu nome, na sua palavra? Alguém aqui tem segredo? Algum segredo? Eu vou levantar aqui minha mão aqui, eu tenho. Alguém aqui tem segredo? Tem, todo mundo tem segredo. A palavra de Deus diz, meus queridos, que naquele grande dia o Senhor vai revelar nossos segredos. É esse Deus que sonda os corações, que conhece a nossa vida, que conhece a nossa alma, que conhece as nossas atitudes, que conhece o nosso dia a dia, que tem olhos como de fogo, que a tudo prescruta. É a Ele que nós vamos prestar conta. É a Ele que você vai prestar conta. É a Ele que conhece tudo sobre você, sobre eu, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho. Ele sabe tudo, é a Ele que nós vamos prestar conta. E aí, como é que eu fico? Tento ser confiado na minha própria justiça, naquilo que eu faço, naquilo que eu determino em mim mesmo que é o melhor. E aí ele disse assim, pai, há tantos anos eu estou na igreja. O pastor assim, pinta isso aqui de azul. Eu pinto de azul. Varre isso aqui, eu varro. Toca um teclado, eu toco. Eu faço tudo, eu nunca, jamais. Eu deixei de fazer qualquer ordem do Senhor. Tentei executar qualquer ordem do Senhor. E o Senhor chega esse cidadão que acabou de se converter e os seus olhos estão voltados para ele. E eu, com todo esse tempo na igreja. Outra coisa, meus irmãos, é que o filho mais velho está na igreja, na casa do pai, mas parece que ele não é livre. Quer ver? Vamos ver lá no versículo 29 ainda.
Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, Senhor. Olha, eu fui olhar no original, essa palavra servir aqui, esse sirvo aqui, ele vem a palavra duléu, que vem de doulos, que quer dizer aquele escravo que o trabalho dele é penoso, é um fardo. E aí, quando ele diz assim, pai, há tantos anos que eu te sirvo, é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, pai, o meu trabalho aqui é penoso. Eu não gostaria de fazê-lo. É isso que ele está dizendo. Eu faço por medo de ir para o inferno. Medo de que alguém diga que aquilo que eu devia ter feito eu não fiz. É esse escravo que ele está dizendo aqui, é o do Léo. E aí é por isso que ele está dizendo assim, pai, há quanto tempo que eu te sirvo? Parece que ele está dizendo assim, pai, há tanto tempo que eu ando nesse fardo. Meus irmãos, há muitos crentes que pensam desse jeito. Que pensam que esse escravo na qual esse homem está falando aqui, é o mesmo escravo que ele deve viver. Ele não se sente livre na casa do pai. Ele não é livre. Olha, quando chega de domingo, tem crente que diz assim, meu Deus, hoje é domingo, lá vai eu tenho que ir para a igreja. É um peso, é um fardo terrível. Olha, passa a semana todinha bem, quando chega no final da semana, quando chega no domingo, adoece, fica doido, acontece alguma coisa com ele. É um peso vir à igreja. Há tanto tempo que te sirvo, Senhor, tantos anos. E aí, fui ler o que Nicodemo estava falava sobre isso. Ele vai dizer que o serviço na obra para aquele que se chama duléu é um peso descomunal que ele tenta carregar, mas ele por si, ele não consegue deixar de transparecer. Passa a semana, bem, quando chega no final de semana, ele já fica com aquela angústia, porque vai à igreja, porque tem que ir à igreja. Ele não se sente livre. Esse homem aqui, irmão do filho pródigo, ele não se sentia livre. Ele diz, pai, há tanto tempo que eu estou com o Senhor. Tanto tempo eu te sirvo. Talvez para ele domingo fosse um dia de tristeza. Há certas coisas na vida do cristão, meus irmãos, que a gente tem que parar e pensar em Eclesiastes 3, quando diz que há tempo para todas as coisas. Recentemente, achei no aula de escola dominical aqui, nesse lugar, aqui mesmo. Foi ensinado que o domingo, o dia do Senhor, sabe aquela coisa que você lê, mas nunca penetra na sua mente, nunca entra, nunca desce para o seu coração, e o dia do Senhor é assim, foi nos ensinado isso, o dia do Senhor. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que é que eu tenho feito no dia do Senhor? O que é que eu tenho feito para o Senhor? O que eu tenho feito para o Senhor no dia do Senhor, que é o dia de domingo? Para muitos, o dia do Senhor tem sido um peso insuportável, que ele não consegue suportar, e, segundo Nicodemos, ele deixa até a transparecer isso. Outra coisa é que o filho mais velho está dentro da casa do pai, mas tem o coração cheio de amargura. Vejam que ele vai dizendo assim, versículo 29 e 30, mas ele respondeu ao seu pai, há tanto tempo que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse seu filho, olha como é que ele se refere ao irmão, esse seu filho, que despejou todos os seus bens com meretriz, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Para ele tem muita amargura no coração, parece que está com um complexo de santidade, e está dizendo assim, olha, esse meu irmão, ele está herdando tudo que eu queria herdar. Esse meu irmão, ele está recebendo tudo que eu precisava receber. Eu que merecia esse banquete. E olha, veja, meus irmãos, que ele diz assim, pai, o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Parece que ele entende que na economia do pai, o pai não poderia tratar o filho mais novo, que gastou tudo daquela forma. E ele vai dizer assim, esse teu filho, sabe aquele desamor que ele já tinha pelo irmão? Agora ele é o filho, o irmão dele parece que é o pão vil, lá de Êxodo. Esse teu filho, e o pai é zeloso. Deus é zeloso com seus filhos. Leia comigo o versículo 32. Olha só como o Senhor ele rebate o filho. O filho diz assim, esse teu filho, que desperdiçou os bens, e aí o Senhor vai dizer assim, esse teu irmão, ele é pai. Mesmo que eu não goste do meu irmão aqui, o Senhor o ama. Ele o ama. Eu posso falar essa ovelha, tá vendo essa ovelha? O Senhor vai dizer assim, ele é teu irmão, ele é seu irmão. E qual é o pai, qual é a mãe que gosta de ver filhos brigados, que vê filhos sem se falar? Os meus pais tiveram 10 irmãos, 10 filhos. Quando um deixava de falar com o outro, tinha que apanhar os dois juntos, de mão dada, e voltar a falar. E aí,
o irmão fala assim, porque esse teu filho, falando com o pai, esse teu filho, e aí o pai vai assim, esse teu irmão. Uma outra coisa que eu percebi, meus irmãos, aqui, parece que ele está na presença do pai, está na casa do pai, mas ele se sente um solitário. Diz o versículo 31 assim, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Sabe como tem gente na igreja que vem domingo após domingo, mas não sente que faz parte da igreja? Não se sente que faz parte do corpo? Não se sente abraçado por Deus? E o Senhor diz assim, tu sempre estás comigo. Você não se sente, mas você sempre está comigo. Meus irmãos, no versículo 31 ele vai dizer, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Sabe o que o irmão mais velho estava pedindo? Está dizendo assim, pai, há tanto tempo que eu te sirvo, pai, o Senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com meu irmão. A palavra de Deus, ele vai dizer, tudo que é meu é teu. Essa foi a promessa que ele fez. Ele fez, olha meu filho, tudo que é meu é teu. E muitas vezes nós não sentimos isso, nós não percebemos isso. Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte e bem espiritual das regiões celestiais em Cristo Jesus. O que eu quero? Eu não quero ir para o céu? Por que eu quero bênçãos materiais descomunais aqui nessa terra? O Senhor disse, tudo que é dele é meu, tudo que é dele é seu. Ele está falando das coisas espirituais, está falando de céu, ele está falando de morada eterna, é seu, é meu. As bênçãos do Senhor, a proteção de Deus, a graça, a misericórdia são infundadas sobre nós. E ele vai dizer, pai, eu estou na tua casa, pai, mas o Senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar. Com quem? Com os meus amigos lá fora, fora da casa. E o pai diz assim, meu filho, você não entendeu, meu filho. Porque você está pedindo essas coisas. Tudo que é meu é seu. Como que você está pedindo isso? Sabe como tem coisas que nós pedimos a Deus, mas nós já sabemos que o Senhor não vai nos dar? Porque Ele não tem isso. Ele diz, tudo que é meu é seu. Aí eu peço uma coisa do outro mundo. O Senhor vai dizer assim, eu não tenho isso para você. Portanto, eu não vou te dar. E não adianta bater o pé e xingar e se revoltar e dar pedido, não adianta. Ele vai dizer, tudo que é meu é seu. Se não é dele, então não vai ser meu. E aquele homem, ele queria porque queria, e ele falou, e talvez isso estivesse no coração dele há muitos anos, e aí foi só uma oportunidade dele chegar e abrir a boca e falar para o pai, pai, seguinte, esse meu irmão que voltou, esse cidadão que voltou, esse teu filho, voltou, gastou tudo, o senhor recebeu de braço aberto, parece que um bobo, de braço aberto, e eu estou aqui, nunca deixei de fazer o que o senhor pediu, o senhor pede para eu fazer, sempre eu faço, o senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Aí chega a vez do pai falar, esse meu filho não, esse seu irmão, e tudo que é meu, talvez você não tenha percebido, é seu. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Talvez a gente venha entender essas coisas quando nós tivermos mais intimidade com Deus, quando tivermos mais prática de oração, estivermos mais na presença de Deus, a gente vai começar a entender essas coisas da parte de Deus, essa disposição de Deus, de receber aquele que talvez eu nem queira que ele receba. E o mais, ele recebe, ainda põe uma sandália no pé, ainda põe um anel no dedo. Que anel lindo, tanto que eu queria esse anel. Ele ainda põe um anel de um danado, um sapato nele, bota uma roupa nova, ainda dá um anel, ainda pega um novilho cevado, manda matar, dá uma festa e diz assim, esse meu filho estava perdido e foi achado com saúde. Aí o revoltadão aqui não gosta. Eu não suporto ver o meu irmão alegre. Eu não suporto ver Deus executando a sua misericórdia, a sua graça. Porque ele não merece. E Deus está derramando a sua graça sobre ele. Será que Fernandinho Beiramar merece a graça de Deus? Ninguém merece a graça de Deus, né? Mas Deus, por ser gracioso, o que ele faz? Derrama a sua graça sobre ele, não é? Até qualquer um de nós aqui. O que Deus fez? Graça sobre graça, foi a graça de Deus, foi o Senhor com a sua graça derramou sobre nós. Nós não merecíamos estar aqui, merecíamos estar presos. Eu não preciso pedir para você trazer à memória aquilo que você já fez de errado, não. Foi graça. Aí o bonzão, não aceito isso. E um pastor amigo nosso que ele dizia assim, não concordo, não aceito isso. Ele não se sentia que estava na casa do pai. Era por obrigação, era por conveniência. Nós tivemos um professor na faculdade, que ele dava aula de psicologia pastoral, Nivaldo, né? Pastor Nivaldo, né? Ele foi mandado embora da igreja dele.
Ele era pastor da igreja batista e ele foi mandado embora. Ele falou uma coisa que a gente nunca mais esqueceu. Ele disse assim, olha, para o homem tudo é conveniência. O homem é pautado na conveniência. É conveniente para ele? Beleza, não é? Pode esquecer. Nem Deus descendo vai fazer ele mudar de ideia. Se não for conveniente, ele estava dizendo assim, se ele não ganhar alguma coisa com isso, não for bom para ele não vai fazer. Não faz. E esse irmão do filho pródigo, ele estava na casa do pai por conveniência. Será que às vezes nós também não fazemos as coisas para Deus por conveniência? Será que às vezes nós não temos medo de ir para o inferno? E por isso nós estamos na igreja de domingo sim, às vezes domingo não, mas a gente não deixa de vir. Será que a gente se sente dono daquilo que Deus prometeu? Não tem nada a ver com eu sou filho do dono do mundo, não, hein? Então eu posso fazer o que eu quero, não é isso. Mas o Senhor prometeu tanta coisa na sua palavra para os fiéis, aqueles que perseveraram até o fim, aquele que buscar a Deus, aquele que buscar a face do Senhor. E eu fico mendigando coisas, mendigando prazeres, quando o Senhor diz que tudo que é meu é teu, e eu fico nessa vida louca, corrida, de querer ganhar, de querer mais, de querer mais, de querer mais, de querer mais, de querer mais. E quando diz assim, olha, hoje é do dia do Senhor, o Senhor tem um instrumento que facilita muito o trabalho dele e é ruim para nós. Ele tem uma ferramenta que aperta parafuso, sabe? E quando ele faz assim, aperta o parafuso, aí quando ele acha de apertar o parafuso, a gente começa a gritar. Sabe, meus irmãos, aquele homem, o irmão do filho pródigo, ele estava junto com o pai, vivia ali colado com o pai, dentro da casa do pai. Ele não se sentia membro da igreja, da família do pai. Ele não se sentia filho do pai. Talvez, não sei como é que você pensa da sua vida com Deus, com as coisas de Deus, mas é hora de a gente começar a refletir a imagem do Senhor. A gente podia refletir mais a imagem do Senhor e começar a pensar mais naquilo que agrada mais a Deus do que a mim. Talvez a gente esteja andando atrás de cabrito. Senhor, me dá um cabrito, quando o Senhor tem coisas maiores, e mais importantes e mais prazerosas para nós. E a gente está atrás de cabrito para se alegrar. Talvez aquele irmão mais velho, o irmão do filho pródigo, talvez ele tinha muitas queixas com o pai, para falar para o pai. Ele achou para falar para o pai exatamente isso, que o pai não dava aquilo que ele desejava e não falava para o pai. Ele desejava, quantas vezes eu queria tanto, pai, que o Senhor me desse um cabrito para eu me alegrar lá fora, e o Senhor não me deu. Meus irmãos, eu tenho orado ao Senhor e tenho pedido a Deus que o Senhor possa nos dar sabedoria para que a gente possa deslanchar e possa continuar a caminhar e a igreja venha florescer e a igreja venha... Mas, ao mesmo tempo, eu tenho pedido a Deus que o Senhor possa nos mudar, nos fortalecer primeiro, nos ensinar, nos colocar na sua moenda, para que a gente possa saber o que... Talvez o desejo de ter cabrito não vale muito a pena. E aí o Senhor tem nos dado muitas oportunidades de pregar, de falar de Deus, de convidar. Mas eu não sei se isso ainda não chegou o tempo de Deus para nós. Mas o fato é que a gente não está ainda preocupado com isso e a gente não está fazendo isso. Eu louvo a Deus que nós temos uma igreja que nós temos buscado uma doutrina sadia, uma palavra sadia, vindo do Senhor, que tem irmãos que têm, assim, desejo no coração de pregar, de executar a obra de Deus. E assim o Senhor tem feito aqui na igreja. Então, nós temos dado muitas oportunidades para muita gente. Mas, sinceramente, sabe o que às vezes eu penso? É que o preparar de alguns irmãos tem sido para aquele momento, não tem sido para a vida. Eu vou pregar, ou eu vou fazer isso, ou fazer aquilo, e eu vou me preparar para aquele dia, aquela hora, simplesmente. E isso tem refletido na igreja, porque a igreja sofre, na liderança, porque a liderança sofre. E eu fico pensando assim, meu Deus, mas como que eu faço então? Como que deve ser feito então? Talvez a gente precise ver alguns irmãos pródigos voltarem para casa. A gente possa ter a alegria de ver o Senhor resgatando algumas pessoas, trazendo para dentro da casa, para que a gente possa ouvir da boca do Senhor, tudo que é meu é seu, tudo que é meu é seu, Ele é seu irmão, para a gente começar a despertar para algumas coisas. Vocês não sabem a angústia que eu tenho quando eu estou sentado ali atrás, e o culto começa, e os irmãos não chegam,
E eu pensando, meu Deus, hoje é o dia do Senhor. Por que trocaram o dia do Senhor por outras coisas? Talvez para muitos não seja peso, mas para mim é um peso muito grande. A gente fica angustiado com isso. Angustiado mesmo. Eu tive semana passada na casa de um casal e eu tive a oportunidade de rasgar meu coração, porque de tempos em tempos o Senhor nos dá essa oportunidade e mostrar como que às vezes a gente espera uma coisa, mas não vem, não é aquilo. E se você olhar friamente, deveria ser aquilo, mas não é. Eu tenho pedido ao Senhor que o Senhor traga filhos pródigos que estão andando pelas ruas e nos traga. Ele pode até dizer para você, olha, esse é irmão, ele é seu irmão, e pode enfiar a mão na nossa cara, botar o dedo em risco na nossa cara, mas que ele trouxesse, porque espiritualmente isso iria nos alegrar, iria nos fortalecer. Mas muitas vezes a gente tem feito como o irmão mais velho, a gente tem rechaçado isso. Nem sei quantas cadeiras tem vazias aqui, mas tem muitas. Dá para muitos filhos pródigos. Que os irmãos possam ter ouvido essa palavra, possam guardar essa palavra, possam meditar naquilo que o Senhor falou nessa noite e que eu possa entender que eu posso viver uma vida melhor diante de Deus. Eu posso viver uma vida menos medíocre diante do Senhor, diante do Todo-Poderoso, na casa do Pai, sem viver como o irmão do filho pródigo. Vamos colocar de pé? Senhor Deus, muito obrigado, Paizinho querido, por essa noite, Senhor. Muito obrigado por esse dia, Senhor Deus, que o Senhor chamou de dia do Senhor, porque é uma oportunidade, Deus eterno, que nós temos, Senhor Deus, de colocar nossa vida na Tua presença, Senhor Deus, de falar contigo, Senhor Deus, de meditar no Senhor, nas Tuas coisas, Senhor Deus, na Tua obra, de meditar, Deus eterno, naquilo que o Senhor fez por nós, Deus eterno, sem merecimento algum, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, Deus eterno, e nós cantamos ao Senhor. Muito obrigado, Deus eterno, porque o Senhor nos falou o nosso coração, falou o meu coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, nos desperta, Senhor. Desperta para a Tua obra, Senhor Deus, nos desperta, como disse o profeta, Deus eterno. Desperta, Deus eterno, a Tua obra, Deus eterno, desperta, Senhor Deus, para fazermos, Senhor Deus, melhores, Senhor Deus. Nos ajuda, Deus. Nos socorre, Deus eterno, acorda, Deus eterno, os irmãos que não vieram a esta igreja, Senhor Deus. Por motivos, Deus eterno, que o Senhor conhece todos eles, Senhor Deus, e o Senhor está a par de todos, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, Deus eterno. Tem misericórdia desta igreja, Senhor Deus. Pai, nós não queremos uma igreja, Senhor Deus, transbordando de gente, Senhor Deus, porque isso fugiria, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração de acompanhar, Senhor Deus, de estar junto, Senhor. Mas nós te pedimos, Deus eterno, traz, Deus eterno, filhos pródigos, Deus. Filhos, Deus eterno, que te abandonaram, Deus eterno. Filhos, Senhor Deus, que andam longe do Senhor. Traz eles aqui este lugar, Senhor Deus, para, Senhor Deus, se converterem, Deus eterno, para conhecerem o Senhor e com isso nos alegrar, Senhor Deus. Não permite, Deus eterno, que nós venhamos a ser como o irmão do filho pródigo, Senhor Deus, que uma história contada pelo Senhor. Não permite, Deus eterno, não permita, Deus eterno, que nosso coração endureça a tal ponto, Deus. Tem misericórdia, Deus eterno, de nós, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Em nome do Senhor Deus. Amém. Amém.